Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Acerte no ponto com os Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados, na Arthur Bernardes, esquina com Saldanha Marim. Invista no novo eixo comercial de Campos. Invista no Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto. Garanta o seu lote pelo WhatsApp 22 99912 5455 ou pelo site jardinsdoflamboyantoficial.com.br. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 3 minutos. Bom dia a todos ouvintes da Folha FM. Começamos agora o programa Folha no Ar, aqui pela ZYW 219, Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar. Apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Vamos às principais manchetes do site folha1.com.br. Bom dia, Arnaldo. Nós receberemos aqui o advogado Bruno Gomes, que é procurador-geral da Câmara dos Vereadores de Campos dos Goitacazes. Mas algumas notícias interessantes que estão aqui na primeira página do nosso site. Câmara abre sessão para falar de vereadores da base, mas não tem quórum para votação. Sou empresário RH, disse Bernardinho. Em protesto na Câmara, professores pedem equiparação salarial. Homens presos após passarem notas falsas no comércio da Pilinca. Reflexo da alta no preço do barril do petróleo afetam as contas públicas. 2 homicídios e uma tentativa são registrados em Campos. Bom, quero então agora oficialmente dar bom dia para o Arnaldo Neto, nosso jornalista Arnaldo Neto, e também para o procurador da Câmara Municipal de Campos, Dr. Bruno Gomes. Um bom dia a vocês.
Arnaldo? Marco, bom dia a todos os ouvintes da Folha. Bom dia, doutor Bruno, obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, satisfação estar aqui novamente, à disposição de vocês aí. E vamos, Arnaldo, começar. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes. Aliás, eu até peguei o bonde um pouco andando de vocês dois conversando sobre regulamentos, o que é permitido, o que não é permitido, é ata para lá, ata para cá. Eu posso começar, Arnaldo, não quero invadir o teu espaço agora, mas eu queria ir com uma pergunta de leigo, porque eu acho que a grande maioria da população não entende muito bem essas regras. E, independente do que está escrito no regulamento, do que seja transparente ou não, ou que seja uma pegadinha, não fica uma imagem ruim quando um leigo pensa assim, poxa, o cara que perdeu anula a eleição, como é que pode? É uma situação... vocês não acreditam que isso mancha de uma certa forma a imagem da Casa Legislativa? Arnaldo? Bom dia, doutor Bruno, bom dia. Bruno, a pergunta do Marco vai abrindo aí então com você. Mas essa percepção popular em relação ao trâmite em si, né? É o que o Marco falou. Fábio, presidente da casa, ele anulou a eleição da mesa, não ele, né? A mesa diretora deliberou, após um parecer exarado pela casa, acredito que por você me confirme aqui agora, e como que fica essa visão para a população? O perdedor da eleição anular o resultado da eleição, apesar de parecer, como o Marco falou, a população meio confusa, está dentro das regras do jogo, como que aconteceu esse trâmite? Então, bom dia. É importante essa pergunta. Acho que é um momento oportuno para a gente estar explicando e esclarecer de fato o que aconteceu, né? A verdade, não foi o perdedor que anulou, né? Após aquele fatídico dia 15, e que iniciou-se ali a eleição da mesa diretora com a votação do cargo de presidente, gerou-se ali uma confusão após a eleição, e o presidente, naquele momento, foi obrigado a encerrar a sessão, né? No dia posterior, não o presidente, né, outros vereadores, né, entraram com 2 processos administrativos aqui na casa, alegando diversas situações. Um deles estava alegando a questão da ausência de publicidade na eleição, etc. E outros vereadores entraram alegando um vício na votação, uma nulidade. Ou seja, não foi o presidente que provocou, ele foi provocado sobre essas questões que, inclusive, ele nem tinha percebido, né, que tinha ocorrido, como todo mundo no momento da sessão do dia 15 não percebeu. E o processo o processo administrativo tramitou na casa, e a Procuradoria, aí vai mais uma resposta, não só eu, como todos os membros da Procuradoria, né, doutor Matheus, que é o subprocurador, doutor Paulo, que é o subprocurador, e doutor Arlen, que é o procurador legislativo aqui de carreira da casa, né? Foi um entendimento unânime aqui da Procuradoria, e um dos processos, a gente inclusive optou em indeferir, porque era um processo que foi até do vereador Juninho Virgílio, era um processo que alegava ausência, né, a falta que tinha ferido o princípio da publicidade, da isonomia e tal, e a gente aqui da Procuradoria optou em indeferir, porque essas questões constitucionais, na verdade, naquele momento, como não tem previsão regimental, a gente se apega aqui ao que está dentro do regimento, né? Como essa questão do rito para a eleição, ela não, em momento algum no nosso regimento, ela diz que tem que ser publicado tantos dias antes, etc. Então, a gente optou em nem entrar nessa seara constitucional, né, se apegando apenas na seara regimental, e a gente indeferiu esse pedido, né? E a decisão não foi do presidente, né? A gente faz um parecer aqui opinativo, né, parecer técnico, remete o processo ao presidente, que naquela oportunidade convocou a mesa diretora e
foi lido o parecer da Procuradoria na reunião da mesa diretora, pelo indeferimento, e a mesa diretora seguiu o parecer da Procuradoria por unanimidade, no primeiro. Já no que tange ao segundo, a Procuradoria, por ser questões regimentais, a Procuradoria entendeu que realmente tinha ocorrido uma mácula, né, um vício formal dentro do processo de eleição. Porque hoje eu posso falar com tranquilidade, eu não gosto de falar sobre o processo, mas como o processo já passou por aqui, já teve decisão da mesa, inclusive já foi arquivado, né? Hoje eu me sinto mais confortável em falar. Esse processo ele teve um parecer pelo deferimento, porque o nosso regimento ele é muito claro no dispositivo que fala dessa questão da eleição da mesa, né? Ele diz que a eleição ela tem que ser por ordem alfabética. No momento que o presidente ele abre a eleição, né, ele abre a votação, ela tem que ser por ordem alfabética e a votação tem que ser nominal. E ao analisar aqui o vídeo da sessão, a transcrição que o próprio presidente pediu para fazer aqui na casa, não uma ata, pediu para fazer uma transcrição para poder colacionar dentro dos autos, a gente percebeu que um dos vereadores não votou. Por um equívoco, o secretário que estava fazendo a chamada nominal não chamou o nome desse vereador no momento da votação e ele não votou. Por conta disso, talvez pela emoção, por todo o clima, né, tenso que estava no momento da eleição, o presidente, sem contabilizar os votos, que não houve a contagem dos votos, ele proclamou que é mais um vício dentro do processo, né, porque o regimento ele fala que após a votação em ordem alfabética nominal de cada vereador, o presidente ele tem que contabilizar os votos antes de dar o resultado. Então, de forma, na hora equivocada, o presidente proclamou o resultado do presidente eleito, o biênio 2023-2024, e quando, na verdade, a gente analisando, a gente percebeu que tinha ocorrido esses equívocos, né, e que são insanáveis, né. Às vezes eu já vi em algumas entrevistas, algumas pessoas falando assim, então é só abrir novamente a votação e chamar o vereador que não votou para poder sanar esse vício. Não tem como ser dessa forma, porque a eleição para presidente naquele momento foi proclamado o resultado. Então, ali se findou, hoje a gente já foi anulado esse resultado por conta desses vícios, mas ali se findou a eleição para o presidente. Se ele não tivesse proclamado o resultado, talvez seria possível reiniciar a eleição e chamar o vereador que não votou, né? Então, assim, não foi o presidente que provocou esse processo, né? Não foi o presidente que proclamou o resultado do processo, a decisão do processo foi a mesa, né, que acompanhou o parecer da Procuradoria, que se apegou em questões internas corpus, em questões regimentais, e daí, e a Procuradoria também, não foi só eu que deu o parecer, foi unânime que esse entendimento da Procuradoria. Agora, ontem eu até falava sobre essa questão aqui, junto com o Marco Antônio, no final do programa, Bruno. É bom você agradecer que ontem, porque eu voltei ontem, apesar de ter acompanhado o início dessa confusão toda, eu estava de férias, depois tirei um período aí para tentar descansar mesmo um pouquinho antes de voltar aqui, tanto na rádio quanto na Folha. E a gente estava conversando aqui sobre toda essa questão que vem se arrastando desde 15 de fevereiro, e eu falava que há algumas implicações, por quê? De um lado, a oposição, no meu ponto de vista, e aqui é a opinião, a oposição tem argumentos para discutir o porquê de ter suspendido e pode caminhar via judicialização em relação a isso. Do outro lado, o Fábio tem argumentos jogando com o regimento embaixo do braço. Então, há argumentos dos dois lados e aí cada um que, de maneira geral, analise, mas oficialmente que, se for necessário, que busque a judicialização, não que eu veja como o melhor caminho. Eu acho que o que é do legislativo pode ser resolvido no legislativo, mas, em último caso, que se procure aí a judicialização. No seu ponto de vista, é isso que vai acabar acontecendo? Isso deve parar na justiça? Vocês têm acompanhado aí? Porque tivemos algumas manifestações. Delegacia, a oposição foi a delegacia, foi ao Ministério Público. O próprio Fábio também entrou queixa-crime
contra outro vereador em relação a uma questão de uma assinatura. Enfim, essa eleição deve acabar sendo judicializada do seu ponto de vista? Infelizmente, provavelmente sim. Porque o vereador, por exemplo, teve um vereador da casa que recorreu, né, dessa decisão do deferimento desse processo de anulação, que também passou aqui pela Procuradoria, e a gente deu um parecer pelo nem conhecimento do recurso, né, pelo não conhecimento, porque o recurso que impetrado aqui pelo vereador foi um recurso legislativo, né, quando na verdade o processo é um processo administrativo. Então, a forma recursal, a técnica recursal não foi adequada, então a gente não teve nem como conhecer do recurso, né. Mas em relação a essa questão da judicialização, pelo que eu vejo nos corredores da Câmara, o inconformismo, né, e aí isso é inerente à pessoa, né, lutar e brigar pelos seus direitos, o direito de petição, o direito de ação é constitucional, cada um, eu fico triste porque a gente aqui tem um regimento, que a gente busca nortear nossos pareceres 100% dentro do que está dentro do regimento, e é ruim a gente ver uma intervenção judicial. Eu de fato não acredito que ocorra uma intervenção liminar judicial. Eu acredito que, pelo menos assim eu espero, que qualquer juiz, qualquer membro do judiciário, ele, antes de proferir qualquer decisão, acredito que ele vai ouvir a Câmara, né? Pedir explicações da Câmara, e a Câmara, naquela oportunidade, aí vai ser através aqui da Procuradoria, vai poder explicar o que de fato ocorreu dentro dos processos administrativos, né? E até eu vou aproveitar a oportunidade, Arnaldo, eu dei entrevista, estão usando até as minhas palavras em uma entrevista que eu dei em outro veículo de comunicação, em que ali eu expliquei o procedimento de como aconteceu esse processo, e eu vi que cortaram e editaram um pouco das minhas palavras, tirando um pouco do que realmente eu falei, né, do foco do que eu falei. E está circulando alguns vídeos com pequenos trechos do que eu falei, quando, na verdade, a parte que está circulando está dizendo que eu disse que a sessão ela tem que continuar. Na verdade, antes de falar isso, eu disse que, naquela oportunidade, a eleição da mesa estava suspensa, naquela oportunidade ainda estava suspensa, hoje já está anulada, e por conta disso, a pauta do dia 15, né, só para as pessoas entenderem, ela iniciou-se ali no dia 15, com aprovação de atas de sessões passadas, em seguida iniciou-se a eleição da mesa, e posteriormente, na ordem do dia, a Câmara teria que apreciar os vetos do prefeito, né, que inclusive são situações que trancam a pauta, né, e diante da suspensão naquela oportunidade da eleição da mesa, sim, a pauta deveria continuar com a apreciação dos vetos. Então, pegaram um trecho do que eu falei, né, dando a entender que eu disse que tem que continuar a pauta com a eleição, quando, na verdade, eu expliquei logo antes de falar isso que a eleição estava suspensa, agora está anulada. Então, assim, a opinião da Procuradoria, volto a dizer, unânime, é que realmente a gente está ainda, inclusive ontem, ainda continua perdurando a pauta do dia 15, porque a pauta do dia 15 ainda precisa ser apreciada os vetos do prefeito. Então, assim, hoje a gente não tem nem como finalizar e formalizar uma ata da sessão do dia 15, porque a sessão do dia 15 ainda não terminou. Ela precisa primeiro terminar com a apreciação dos vetos, para depois, após a redatora de atos, que é uma servidora da casa, transcrever toda a sessão do dia 15, ela ser aprovada em plenário. Então, hoje ainda nem existe ata, na verdade, né? Porque a sessão do dia 15, ela ainda não terminou, né? Não terminou a pauta da sessão do dia 15, o que não tem nada a ver com a eleição, que já foi anulada naquela oportunidade, tinha sido suspenso. Então, é importante esse espaço também para explicar isso, porque o vídeo era um vídeo, se não me engano, de 4 minutos, e colocaram, acho que 20 segundos, 30 segundos, que aí quem vê só aqueles 20 segundos dá a entender que eu falei que tinha que continuar com a eleição, mas não foi isso que eu falei de forma alguma. Bruno, eu só vou pedir um espacinho aqui para abrir um parênteses em relação ao que você falou em relação à ata aí.
Nós temos matéria no site falando sobre essa polêmica envolvendo uma ata que foi registrada, assinada somente pelos 13 vereadores de oposição, mas, como conversamos previamente, mas para deixar claro também ao ouvinte, que às vezes está esperando para ouvir em relação a isso, o processo está aberto na Procuradoria da Casa, e como é um processo aberto, o procurador não pode opinar sobre algo que ele ainda vai opinar oficialmente, né, dentro dos trâmites administrativos da Casa. Então, a gente sabe do assunto, a gente tem matéria sobre o assunto do Portal Folha 1, falando sobre a confirmação por parte do cartório de que a ata foi registrada lá, mas o procurador não vai opinar sobre o assunto, que ele ainda vai exarar um parecer junto com toda a Procuradoria em relação a essa questão. Mas continuando, então, no fatídico dia 15, né, digamos assim, tem algumas questões que precisam ser mais esclarecidas para a população. Você mesmo citou na sua primeira resposta. Houve um equívoco do secretário da mesa, né, o vereador Leão Gomes, ao não chamar o Nildo Cardoso, vereador de oposição, que havia encaminhado, sim, né, no próprio vídeo a gente consegue ver isso, havia encaminhado, Nildo era pré-candidato a presidente da Casa, retira a sua pré-candidatura e encaminha o voto no Marquinho Bacelar. Quando ele encaminha o voto, na visão dele, já está claro que ele declara voto em Marquinho Bacelar. Regimentalmente, então, não é isso. Pelo que eu estou entendendo das suas colocações, até o momento ele deveria ter sido chamado e registrado esse voto. Agora, a oposição, né, esse grupo que tem a maioria hoje na Câmara, alega que o erro não foi deles, o erro foi da mesa. Seria realmente isso ou deveria ter algum tipo de manifestação já ali naquele momento por parte do vereador que não votou, no caso o vereador Nildo Cardoso? Importante se trazer essa questão também. Vamos lá. Eu volto a dizer, hoje eu posso falar sem proferir juízo nenhum de valor, mas eu posso falar pela questão técnica, porque o processo já saiu daqui, já foi inclusive arquivado, né? Analisando toda a sessão do dia 15, que eu estava presente, inclusive lá na primeira fila vendo, né? Eu percebi realmente que o vereador Nildo Cardoso, como citado, ele subiu a tribuna, utilizou-se do artigo 156, subiu a tribuna para dizer que não seria candidato, estava encaminhando a votação para o vereador Marquinho Bacelar. E aí, eu não vou nem entrei nessa seara no parecer, mas pelo que me parece, o vereador Nildo Cardoso nem legitimidade para encaminhar a votação ele tem, porque ele não é o líder da oposição. Ele não é o líder da bancada da oposição. Então, não existe nenhum documento na casa dizendo que ele é o líder. Posso estar enganado, mas, pelo que eu vejo, o líder da oposição, salvo o melhor juízo, é o vereador Marquinho Bacelar. Então, assim, nem legitimidade para encaminhar o voto ele teria, né? De qualquer sorte, naquele momento ainda não era a votação, né? A votação, quando se abre a sessão, faz ali uma chamada, né? E essa chamada ela é registrada no painel. O painel constava a presença de todos os vereadores. Só um deles de forma remota, que era o vereador Fred Machado. Então, assim, com a presença dos 25 no painel, houve-se, na hora da chamada nominal e por ordem alfabética da votação, houve um equívoco do secretário em não chamar o nome do vereador Nildo Cardoso para votar. Sim, houve um equívoco do secretário Leão Gomes. Porém, nenhum dos presentes, nem o próprio vereador Nildo Cardoso, nenhum outro vereador da oposição, nenhum outro vereador da situação se atentou a esse equívoco na hora. Então, assim, eu prefiro acreditar que não houve má fé, porque a falta de chamada desse vereador poderia ser, naquele próprio momento, alertado pelo próprio vereador entre os outros. Isso não aconteceu. E dali foi uma falha, um equívoco, em que ninguém percebeu, né? Tanto é que somente no outro dia, quando alguns vereadores entraram com esse processo administrativo, que eu, por exemplo, fui perceber e outras pessoas que foram perceber, que a gente não tinha percebido. Então, assim, foi uma falha, foi um equívoco. Foi um equívoco, sim, que poderia ter sido sanado na hora, né? O vereador ele poderia falar, olha, meu nome pulou meu nome na ordem de chamada alfabética e eu quero votar. Ou outro vereador poderia ter assinalado isso. E ninguém assinalou, ninguém percebeu. Entendeu? Então, assim, não acredito em má fé.
acredito que foi um equívoco pela emoção, pelo calor, pela sessão tensa que estava ocorrendo naquele momento, principalmente após um voto de um vereador que supostamente tinha declarado apoio a outro, e aquela expectativa na hora, né, que foi da letra M, que foi do vereador Mike, logo em seguida vem a letra N, que é do Nildo Dali. Na hora da votação do voto proferido pelo vereador Mike, causou uma tensão na hora, até pelo público e tudo mais, e aquilo ali o secretário pode ter se perdido ali na hora de chamar, né, por ordem alfabética. Eu acredito que tenha ocorrido isso. O próprio Nildo usa esse argumento, né, que depois do M de Maicon, o secretário acabou tomado pela emoção e esqueceu a ordem. E agora, só complementando, né, é uma coisa agora, assim, eu falo aqui como presente na sessão assistindo, né, toda votação nominal é uma votação diferente, que 90% das votações da casa não são nominais, né, um projeto, em resolução, qualquer tipo de projeto, o presidente abre a votação e as pessoas que são favoráveis se manifestam, que não são, então não é voto nominal. Na sessão nominal é uma coisa muito interessante, principalmente na sessão nominal de eleição da mesa, porque há aquela expectativa, né, do momento da sua votação, a Câmara vai focar em você, você vai ter que falar o seu voto. Então, há uma expectativa muito grande. Me causou surpresa, inclusive, um vereador não ter votado, porque os vereadores eles ficam naquele momento na expectativa de votar. Seu nome é chamado, você tem que votar, você tem que proferir o seu voto. Então, me causou surpresa também ele não ter percebido, porque é uma expectativa tão grande para cada vereador que está ali naquele momento votar, e você vê que a emoção era tão grande, a tensão era tão grande, que passou despercebido por ele também, entendeu? Não, e eu ia complementar que eu estava acompanhando a sessão pela TV Câmara, eu estava acompanhando pelo computador, né, pelo YouTube, e aí eu voltei, porque eu perdi um voto, né, e eu voltei para confirmar, embora eu tinha certeza que a pessoa ia votar em determinado candidato, né, mas eu voltei para confirmar, e era ali, entre o M e o N, Marquinhos do Transporte, depois do Marquinhos Bacelar, e seria Nildo depois. Mas foi tão automático também, eu e toda a imprensa, que a gente já mandou Nildo Cardoso. Todo mundo já contabilizou Nildo Cardoso. Foi tão automático, não só para a imprensa, que o próprio Fábio Ribeiro proclamou o resultado do Marquinhos Bacelar eleito. E aí que está, eu acho, a grande discussão, Bruno. O fato de Fábio ter proclamado o resultado, isso não chama muita atenção, né? Juridicamente, você deu um argumento aí que tem vício, anulou e acabou. Mas até mesmo para repercussão, hoje tudo é muito em rede social, o Fábio falando que o Marquinhos Bacelar foi eleito, desfazer isso não é algo que chama muita atenção e que deixa muita dúvida para a população. O que me chama mais atenção é isso, falando agora como tiro jornalista, estou acompanhando aqui, recebi o vídeo, o presidente falou, o cara foi eleito, e agora? Realmente, assim, o que é importante a gente distinguir aqui? A gente não está falando, pelo menos a Procuradoria, e esse processo administrativo que tramitou aqui pela casa, em nenhum momento a gente entra na seara de resultado. A gente não está falando de resultado. A gente sempre está falando ali na questão do processo, da formalidade do processo, do vício dentro do processo. O resultado, para mim, né, como um cidadão, para mim questão de votação, ali teria dado 12-12, né? Porque ele não votou. Só que essa questão, como eu te falo, a gente não está falando de resultado. Essa questão não está sendo levada à tona. O resultado pouco interessa nesse ponto. Independente de qual foi o resultado, mesmo que se tivesse sido resultado diferente desse, houve um vício dentro da votação. Um vício insanável, um vício formal. Então, esse vício ele precisa ser sanado. Como já tinha proclamado o resultado do presidente, ele torna-se um vício insanável. Qual é a forma de sanar? Anular e convocar uma nova eleição. Essa é a única forma de sanar. Então, assim, eu não estou falando em momento algum de resultado, estou falando do vício. Ele proclamou o resultado de forma equivocada, porque antes de proclamar o resultado, ele teria que ter contabilizado os votos, o que ele não fez. Se não houvesse a proclamação do resultado, então, seria algo, digamos, mais simples de se resolver no próprio plenário?
Sim, vamos lá. Se no momento do término da votação ali, a confusão que deu depois tivesse ocorrido antes da proclamação do resultado, não teria se findado a eleição de presidente ainda, o que se findou com a proclamação do resultado. Que aí, talvez, seria mais fácil de sanar aquele vício. Seria continuar de onde parou e convocar o vereador, chamar o vereador que não votou. Em que pese essa chamada ser em ordem alfabética, mas se percebesse ali que ele não votou, poderia sanar naquele momento. Só que foi proclamado o resultado. Entendeu? Então, assim, como é que tira esse resultado, apaga essa parte para poder sanar um vício? Isso não tem como, né? Isso é procedimento. Então, a única forma de sanar hoje, uma vez anulado agora, é convocar uma nova eleição e votar. Vamos nessa parte da convocação. Oi, Marcos. Não, eu queria só concordar e corroborar o que disse o doutor Bruno, porque se quem não tivesse votado tivesse sido alguém da situação, poderia se julgar que havia um não vota e anula tudo, mas era o interessado em votar pela oposição, que foi o caso do Nildo Cardoso, né? E é uma situação bem diferente, por exemplo, daquele caso da Miss Mundo, ou Miss Universo, sei lá, que o apresentador chamou uma que não era. Não dá para voltar atrás dessa forma, né? É uma coisa que tem que seguir o regimento interno. Era isso que eu queria só colocar aqui. Beleza, eu vou seguindo aqui com a última fala do Bruno em relação à convocação da eleição. É uma prerrogativa do presidente. A antecipação foi uma decisão do presidente ou da mesa, né? Mas, enfim, acaba sendo por último, né, que coloca mas normalmente a apreciação da mesa é o presidente. Então, em última instância, é a decisão do presidente. O presidente decidiu antecipar para o dia 15, agora a eleição foi suspensa. A oposição passou a ter maioria declaradamente na casa, e aí não cabe aqui entrar no assunto com você, porque esse número oscilou muito do último ano para esse ano, a gente nunca sabia exatamente qual era o tamanho tanto da base quanto da oposição, enfim. Teve uma matéria que ia ser votada que estava dando 30 vereadores, porque a oposição falou que tinha 16, a oposição falava que tinha 14, a situação falava que tinha 16, então dava 30 vereadores na casa dos 25, enfim. Esse tamanho da base sempre foi um mistério, tanto da base quanto da oposição. Mas a oposição agora, como maioria, quer impor que seja continuada a votação, a continuidade da pauta dessa votação que você mesmo colocou aqui, que está anulada, e cobra que se refaça a eleição da mesa. Essa prerrogativa continua sendo do presidente e pelo regimento, até quando pode ser essa eleição? É até o dia 15, o dia que se encerra, de 15 de dezembro, 15 de dezembro de 2022, quando se encerra todo o trâmite legislativo, ou até 31 de dezembro, até o último dia do ano? Boa pergunta também. O nosso regimento, ele diz que isso é prerrogativa do presidente, não da mesa. Convocar, porque assim, não existe um requerimento, não existe uma proposição para motivar uma eleição da mesa. Isso não existe. O que o nosso regimento fala? Quem que faz a pauta? Quem que inclui na pauta? É o presidente da Câmara. Então, a eleição da mesa, isso até acho o nosso regimento um pouco falho em relação a isso, né? Mas em relação a não o presidente pautar, a não dizer essa questão da eleição da mesa, não trazer um rito completo de uma eleição da mesa no sentido de dele ter que convocar, ou ele poder ser provocado, etc. Nesse ponto, né? O rito da votação, do momento da votação, de como ela acontece, que é de forma em ordem alfabética, nominal, isso o nosso regimento traz. Mas outras questões como da publicidade, quem pode provocar a eleição da mesa, isso o nosso regimento não traz. Então, quem faz a pauta, quem inclui na pauta é o presidente. Então, cabe a ele fazer em momento até dia 31 de dezembro. Mas até dia 15 do 12, se votar o orçamento, a gente entra em recesso. Mas ele pode convocar uma sessão extraordinária até dia 31 do 12 para estar votando a eleição da mesa. Então não termina dia 15, né? Até quando eu
escrevi antes da eleição, eu pensei que seria dia 15, mas faltou o mínimo de tentar confirmar com você em relação ao regimento. Que regimento... Mas o que acontece? Desculpa te interromper. De praxe acontece assim, normalmente a eleição ela é feita dentro de numa sessão ordinária, que até o dia 15, a gente fala se for votado também o orçamento. Se não for votado, não é até o dia 15, né? Enquanto não votar o orçamento, a gente não pode entrar em recesso. A Casa de Leis não entra em recesso. Mas se já tiver ocorrido a votação do orçamento, antes do dia 15, normalmente a eleição ela é dentro de uma sessão ordinária, que seria até o dia 15, né? E se convoca depois de uma extraordinária, eu pelo menos nunca vi aqui, para votar a eleição da mesma. Mas não há impedimento. Não há impedimento. Tem que ser dentro desse ano. Por que tem que ser dentro desse ano, que é importante também explicar, talvez alguns ouvintes aí não saibam. Essa eleição que ocorreu, que foi anulada, que provavelmente vai ocorrer novamente, ela diz respeito ao biênio de 2023-2024. Então, independente do vencedor, da nova mesa, do novo presidente, ele só vai tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2023. Está aí também uma questão que tem que ser levada em consideração caso haja um processo, uma ação, de não haver nenhum risco, porque a gente tem um ano inteiro pela frente para estar resolvendo isso e votando. E o presidente, com certeza, vai estar pautando isso dentro ainda desse exercício. Você citou aí, vou fugir um pouquinho da pauta em si em relação a essa eleição anulada, né, mas você citou a questão do regimento e, às vezes, algumas... o regimento, normalmente, né, tem interpretações diversas sobre o mesmo artigo, enfim, ele acaba causando algumas dúvidas. E o presidente Fábio Ribeiro, no ano passado, não lembro se é aqui no programa ou se foi comigo por telefone, falou que uma das prioridades seria uma reforma desse regimento, né? E que isso aconteceria ainda em 2021, que acabou não acontecendo. A Procuradoria concluiu aí a sua participação nessa possível reforma. Em que pé está isso? E você acha importante realmente fazer essa reforma para adequar alguns pontos e acabar com algumas dúvidas que sempre acontecem? Então, fizemos um trabalho árduo, a equipe inteira da Procuradoria, junto com o presidente. Ficamos aí, no ano passado, naquele recesso de julho, ficamos trabalhando incansavelmente todos os dias, fizemos um trabalho para sanar alguns equívocos que existem hoje no regimento, no nosso entender, e trazer atualizações de acordo com a legislação vigente, né, com a Constituição e tudo mais, para dentro do nosso regimento. E ali a gente entendeu que a gente precisava atualizar, por exemplo, o capítulo que fala de Comissão Parlamentar de Inquérito, de CPI, que no nosso modo de entender é muito vago também. Essa questão da eleição da mesa, a gente também estava disciplinando melhor, entre outros capítulos, como, inclusive, uma parte desse estudo que a gente fez chegou a ser aprovado através de uma resolução ano passado, em que alterou o regimento, que era a parte que falava de bancada partidária, de bloco parlamentar. Isso já foi incluído no regimento. Esse foi um estudo que a gente tinha feito já para o novo regimento, né? Só que, por questões políticas, né, realmente aprovar um regimento que tem que ter 2/3, é bem complexo. Precisa estar todo mundo afinado para não trazer uma questão regimental, que é uma questão técnica, para a esfera política e, de repente, estar incluindo ali no regimento situações que vão inviabilizar o funcionamento da casa, entendeu? Então, o presidente, até o momento, entende que não é ainda a oportunidade de votar o regimento, mas o regimento está pronto. Inclusive, tudo que vem acontecendo de lá para cá, né, que a gente vai aprendendo também com tudo que vem acontecendo, né? A gente já vai lá no nossa minuta que a gente fez do regimento e já vai alterando, já vai atualizando ela, para não ocorrer as coisas que vêm ocorrendo em processos até administrativos aqui, legislativos. Então, assim, fizemos um estudo bem bacana, a equipe inteira da Procuradoria, buscamos aí regimentos como, por exemplo, de Fortaleza, que é um regimento atual, de Curitiba, trazendo aqui para a nossa realidade, fizemos um estudo legal. Acredito que tenha ficado bem legal e espero, tomara que a gente consiga votar aí esse regimento esse ano, para poder a gente melhorar um pouquinho alguns equívocos que contém hoje dentro do nosso regimento, que é de 2015. Bom,
Doutor Bruno, Arnaldo. Pra gente, ok. Doutor Bruno e Arnaldo, vamos agora a um pequeno intervalo, né? Comercial, e a gente volta dentro de instantes, continuando esse assunto que nós recebemos aqui várias participações, Ana Melo, Carlos Virgílio, Daniel Henriques. Um bom dia a todos vocês que estão participando aqui conosco através do Facebook e das nossas redes sociais, e voltamos em instantes. A Unimed Campos está presente na vida de